Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real. Seja bem-vindo a mais este episódio. E o tema de hoje é Tradições de Páscoa. E temos uma pergunta anônima da nossa audiência que diz assim: Pastor, como a minha família deve celebrar a Páscoa? Meus filhos devem participar de tradições americanas como caça aos ovos no jardim? É com você, nosso querido e amado pastor Pedro Lino. Olá, meus amados irmãos. Olá, Márcio. Olá, queridos e queridas. Como estamos? Essa pergunta é uma pergunta importante, né? Mês da Páscoa, estamos passando o mês em que se comemora essa importante festa, né, que foi do judaísmo e depois foi transportada para o cristianismo. Essa é uma pergunta que me persegue aqui na América há algum tempo. Houve até tempo de pessoas ficarem com raiva de mim a respeito dessa situação da Páscoa. Eu quero ler um texto que está em Isaías, capítulo 1, e versículos 13 até o versículo 20. Isaías 1, né, versículo 13 até o 20, eu quero que você acompanhe comigo aí. Isaías 1, do 13 ao 20, diz assim: Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fosses rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É importante nós entendermos que as festas em Israel, as festas do tabernáculo, do Pentecostes, as festas da Páscoa, simbolizavam não só algo histórico que havia acontecido com Israel, mas simbolizava principalmente o ensino que Deus queria trazer através da repetição daquelas festas. Por isso, aquelas festas não podiam ser adulteradas. Aquelas festas não podiam sofrer nenhum tipo de adulteração. Porque ao adulterar aquelas festas, colocando coisas, colocando elementos que estão fora do contexto bíblico, as pessoas iriam invalidar a palavra de Deus. O texto de Isaías mostra muito bem isso. Eles estavam com uma vida suja, estavam com uma vida completamente distante de Deus, estavam vivendo uma vida de ganância, de sujeira financeira, explorando os seus irmãos, mas também estavam vivendo uma vida em que eles haviam desprezado o valor daquelas festas, haviam desprezado como aquelas festas eram importantes para gerar fé no coração da nação de Israel, para alimentar também a fé da nação de Israel, relembrando dos atos poderosos de Deus na história, e um deles, o grande ato poderoso de Deus, que foi resgatar o povo com força total, com o braço forte do Egito, apesar da resistência do Egito, apesar da resistência de Faraó, Deus tira o povo do Egito de maneira
soberana, extraordinária e potente. E a gente percebe que o cristianismo sofre da mesma doença. A gente continua a associar pecado às festas solenes. Continua a associar invenções humanas, não só pecados da alma, pecados do dia a dia, mas invenções humanas às festas solenes. A Páscoa é uma festa solene. A Páscoa é uma festa que deve ser comemorada à luz das Escrituras. E o que é que nós vemos aqui? Nós percebemos aqui que as pessoas inventam coisas. O ovo de Páscoa, por exemplo, é uma aberração. Não há espaço bíblico em nenhum momento para o ovo de Páscoa. E a gente pode perguntar, mas onde é que surgiu esse negócio de ovo de Páscoa? Eles surgiram primeiramente numa falácia, numa história que está na tradição ortodoxa, católica ortodoxa grega, aonde diz que Maria Madalena visitou o imperador romano e levou uma cesta de ovos. E ao chegar lá, em Roma, ela teria contado a história da ressurreição de Cristo. E as pessoas ficaram caçoando dela, remendando dela, falando aqui a linguagem da Bahia, né? Ficaram rindo da cara dela, zombando dela, e ela teria falado que era assim, que ela confirmaria que aquilo era que Jesus havia ressuscitado e que era verdade que os ovos ficariam vermelhos. E os ovos ficaram vermelhos, segundo essa lenda. E aí as igrejas ortodoxas, elas começaram a enfeitar as suas igrejas nas Páscoas com ovos vermelhos, ou até ovos enfeitados, lembrando o sangue de Cristo. E lembrando também esse episódio de Maria Madalena, que não está na Bíblia, que provavelmente é uma lenda e uma grande invenção, né, daquela época em que havia muitas invenções na igreja. Depois disso, alguns confeiteiros franceses, já no século XVIII, começaram a fazer ovos de chocolate para animar as crianças, animar o comércio. E aí ficou os ovos de Páscoa, aliado à fertilidade do coelho e à fertilidade que representa a nova vida, que representa aquela que sai do ovo, como se Jesus saísse daquele ovo ao romper aquela casca. Tudo invenções humanas, tradições humanas. Então, eu acredito que nós não devemos nos meter em tradições humanas para não violar a tradição histórica bíblica, que nos ensina, nos gera fé e fortalece a nossa fé. Então, quando você põe os seus filhos para buscar ovos de Páscoa, põe os seus filhos para tirar foto com o Papai Noel, o que você está fazendo? Você está adulterando a palavra de Deus. Você está adulterando o ensino bíblico. E você está querendo que através de uma mentira, através de uma falácia, venha as verdades bíblicas para o coração do seu filho ou para o coração da sua família. E isso a Bíblia fala que não vai acontecer. Nós devemos dar o real significado das coisas. Nós não devemos, na liturgia da igreja, inventar qualquer tipo de situação como essa. Eu me lembro aqui que eu cheguei numa igreja aqui em Boston, em que na hora do almoço, no domingo de Páscoa, tinham ovos de Páscoa em cima das mesas. Você imagina o que isso causa na mente de uma criança? Imagina o que isso causa na mente de um homem ou de uma mulher de Deus? Você vai criando o seu filho adolescente, pré-adolescente, jovem, ensinando acerca de um ovo, no dia da Páscoa, em que não tem nada a ver com a história da Páscoa. E ao fazer isso, você gera uma fé defeituosa, uma fé patológica no coração do seu filho. E aí o problema é o que nós temos visto aí. Pessoas que não conseguem, de forma nenhuma, gostar das histórias bíblicas, gostar das histórias verdadeiras da palavra de Deus. Então nós devemos, sim, meus amados e queridos irmãos, abandonar essas práticas pagãs,
essas práticas de fábulas e nos apegar cada vez mais à palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus, e parar de inventar agregados às histórias das Escrituras para melhorar, para tornar a fé mais palatável ao ser humano. Nós temos que sim pregar a palavra como ela deve ser pregada. E aí, os verdadeiros convertidos, os verdadeiros eleitos virão, né, e se prostrarão diante de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Então, não mexa com ovos de Páscoa na Páscoa. Se você quer comer um chocolate, é uma boa pedida. Quer comer um chocolate diferente, com um gosto diferente, que venha em formato de ovo, de tijolo, do que seja. Você pode comer. Mas não coloca isso nos seus filhos, não inculca isso nos seus filhos, ensinando que aquilo tem alguma coisa a ver com a Páscoa. Porque, na verdade, não tem. Pedro Lino, aqui, o Evangelho na Real. Um abraço. Tchau. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.